Estamos de volta com o Manhã no Ar, agora são 6 horas e 39 minutos e chegou a hora da nossa entrevista do dia. E a nossa conversa é sobre um problema que afeta milhares de pessoas no mundo, a asma, uma das doenças respiratórias mais comuns. A asma é caracterizada principalmente pela dificuldade de respirar e, quando não tratada, pode levar à morte. O problema pode ser dado geneticamente e também pode ser provocado por fatores externos ligados ao ambiente. Para alertar sobre os sintomas, causas e tratamentos da asma, a gente recebe aqui no estúdio o médico Luiz Afonso Brito. Seja muito bem-vindo ao Manhã no Ar, excelente dia. Bom dia, Adriane, bom dia a todos. Vamos começar explicando para quem está em casa o que é a asma. Isso, a asma é uma doença inflamatória crônica das vias aéreas inferiores da criança. Você tem dificuldade de respirar, no caso? Isso. Essa transição dessa inflamação é um processo que perpetua por um certo tempo, tá? E com isso há uma diminuição da passagem de ar, com essa reestrutura, essa inflamação crônica, com o tempo, o ar começa a diminuir porque o lumen das estruturas reduzem. A gente está mostrando agora, para quem está em casa, os brônquios ali, que seriam o canal de passagem do ar, né, da nossa respiração. Isso. Um normal, um com asma e um com asma grave. E ali vai tendo como se fosse uma florzinha que vai se fechando. Isso. Né? A anatomia normal tem um epitélio normal. Tá? E aí, com essa inflamação crônica, desencadeada por outros fatores, começa a reduzir essa estrutura anatômica que seria os brônquios, tá? É uma parte anatômica onde o ar passa, tá? E aí vai diminuindo e vai impedindo a passagem de ar. Crônico seria uma doença sem cura. No caso da asma, é comum a gente ouvir dizer que quando eu era criança eu tinha asma, o meu filho tinha asma. O que acontece nesses casos da doença na fase dos primeiros anos de vida? Isso. Nas crianças, nos primeiros anos de vida, é muito comum, pelo fator genético ou pelo fator ambiental, acontecer essa contração dessa anatomia, mas ainda não está acontecendo o processo inflamatório. Então, nesses casos, onde não tem uma reestrutura, uma mudança da anatomia dos brônquios, ela se torna reversível. Tá? Mas quando esse processo inflamatório crônico perpetua e começa a reestruturar a anatomia dos brônquios, e aí se torna irreversível. É quando aquela asma da infância, ela se persiste na fase adulta. Então, para a mãezinha que está em casa agora, de repente, até fazendo uma inalação ali no seu pequeno, achando que essa doença pode se perpetuar, pode ser que ela não seja de fato a asma, tenha só os sintomas característicos. Isso. E interessante, Adrani, que em menores de 2 anos, os brônquios ainda estão formando. Essa anatomia, como a gente está colocando, ela ainda tem formação. São vários brônquios e os alvéolos, que seria a parte final da anatomia da passagem do ar. Até 8 anos ainda está formando os brônquios. Então, em crianças menores de 2 anos, é muito comum, por exemplo, em doenças respiratórias, produzir secreção e devido à formação, devido a essa ainda formação, ter os sintomas de asma, mas ainda não está acontecendo essa reestrutura, esse processo inflamatório crônico. Então, ela é reversível nos menores de 2 anos. É muito comum ser chiado no peito em menores de 2 anos, até a gente chama essa criança de bebê chiador, mas passou de 2 anos ele começa a não chiar mais. No caso, para saber de fato se a doença é crônica ou não, tem uma idade que dá para os pais identificarem isso? Isso, tem sim. O diagnóstico de asma, então, a gente faz definitivo, é um exame chamado espirometria. Só que para fazer esse exame, onde a gente vai medir essa quantidade de quanto tempo, de quanto está essa constrição do brônquio, precisa do paciente fazer uma expiração forçada. Então, a criança tem que ser em média de 8 a 10 anos para que possa o examinador, o profissional, ao fazer esse exame, possa contar com a ajuda do paciente. Então, quando em menores de 8 anos ele tem esses episódios recorrentes de chiado no peito, a gente acaba tratando a asma, a gente chama de prova terapêutica, mas a gente fecha o diagnóstico de asma com a espirometria. Agora, no caso de uma pessoa que nunca teve essa manifestação de asma ao longo da infância,
pode ser que na fase adulta ela desenvolva essa doença? Porque além das questões genéticas, tem também o ambiente, né? Isso. A asma, ela tem um fator genético. Muito das causas da asma é o fator genético, onde a gente produz um gene, onde a gente aumenta essa nossa hipersensibilidade. A gente teve contato com algum alérgeno e aí a gente faz com que esse brônquio faz essa broncoconstrição, essa redução dessa passagem de ar, né? Então acaba que os brônquios, eles reduzem isso, né? Mas pode ser que quando acontece o fator ambiental, que é no caso de alimentos, alimentos que podem ter corantes ou algum processo alérgeno, um fator externo, ele também fazer essa broncoconstrição, mas não ser o fator genético, né? Então seria o adquirido. Independentemente do fator genético ou do adquirido, a partir do momento que se tem um diagnóstico, como que funciona o tratamento para asma? É possível conviver com essa doença de uma forma natural, levando em consideração que nesse período, por exemplo, de chuvas, os casos de crises costumam se agravar? Sim, sim. Então, o tratamento de asma consiste no tratamento de crise, dessa broncoconstrição, que seriam nebulizações de resgate, e o tratamento tratamento de fato, da inflamação desse brônquio, tá? Então, a principal medicação para a nebulização de resgate seria uma medicação chamada fenoteral, que os papais e as mamães conhecem como Berotec. E né? Papais e mamães têm medo do Berotec porque ele acelera o coração? Com certeza. Então, esse fenoteral, ele age nos receptores beta-2. E onde estão esses famosos receptores beta-2? Eles estão nos brônquios para fazer essa dilatação e também estão no coração. Então, seria um efeito colateral, mas a ação no coração seria só uma palpitação, um aceleramento do coração fisiológico, ou seja, normal. Não vai ter consequência? Não vai ter consequência nenhuma, né? Numa dose certa, não vai acontecer. E existem outras medicações que a gente usa na inalação, como expectorantes inalatórios, né? Que não vai adiantar essa abertura da via aérea. Então, as mamães e papais, quando vão no pronto-socorro, ainda mais nesse período de chuva, onde predispõe a crise de broncoconstrição, quando chega no pronto-socorro, o médico já passa a inalação com o Berotec. Para a gente encerrar, doutor, eu gostaria que você deixasse algumas dicas para quem está em casa de como dá para evitar que essas crises sejam tão incidentes, porque uma vez crônico é normal que ela se manifeste, né? Isso. É complicado a gente falar de asma porque é muito limitante, né? Porque tem um fator genético, tem um fator ambiental, mas o que a gente pode falar de prevenção seria do fator ambiental, da questão de redução de corantes, alimentos enlatados, a obesidade também. Ela é um fator que a doenças substâncias da obesidade são as mesmas do processo inflamatório da asma. O aleitamento materno exclusivo, isso tem estudos mostrando que aquela mãe que amamenta até os 6 meses, a criança diminui o risco de ser um alérgeno ou asmático, tabagismo na gravidez, então tudo isso ajuda a prevenção, né? Muito obrigada por sua participação aqui no Manhã no Ar. Obrigado a todos. Um bom dia. Recebi hoje o Luiz Afonso Brito, pediatra, para falar sobre as prevenções contra a asma e também os cuidados que precisam ser mantidos. Agora a gente muda de assunto porque fila e muita desinformação marcaram o último dia para regularizar o título na Justiça Eleitoral. Quem não conseguiu atendimento protestou. Mais de 1h30 depois de o TRE encerrar o atendimento, a fila de espera ainda estava grande. Algumas dessas pessoas passaram o dia inteiro aqui. Esta mulher chegou a passar mal. A polícia precisou ser acionada e houve protestos. Queremos nosso título! 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 O Jonathan chegou antes das 7 da manhã. Foram mais de 12 horas na espera de uma resposta. E o que acontece? A gente entrou no site do TRE e aí já começa o erro. Desde semana passada tem pessoas que estão tentando entrar e não conseguem. E lá no próprio site está dizendo que quem não conseguir fazer o agendamento, que seria atendido. A Raquel trouxe a filha de 6 anos, que também passou o dia em frente ao tribunal. Você é minha filha, porque não tem com quem deixar. Ela faltou aula, a gente está aqui
sem almoçar, sem beber água, passamos o dia todinho aqui de jejum à espera desse documento e ninguém se pronunciou a nosso favor. Quem não regularizou a situação eleitoral até essa quarta-feira não vai poder votar nas eleições de outubro. Mas aqueles eleitores que têm pequenas pendências, como apenas uma multa a pagar, podem agendar o atendimento para a próxima segunda-feira. O agendamento é feito pelo site do TRE e, em alguns casos, nem é preciso vir ao tribunal, como quem precisa tirar a segunda via do título, por exemplo. Importante informar que hoje era a data de corte para se regularizar e poder votar nas eleições de 2018. Mas você que está precisando de um documento, uma certidão negativa de regularização perante a Justiça Eleitoral, você pode comparecer a partir de segunda-feira, seu caso vai ser analisado, às vezes é só uma multa que você precisa recolher, e daí você vai poder ter essa certidão que vai lhe dar regularização perante todos os órgãos oficiais. A Laura enfrentou a fila com medo de perder o prazo porque pensou que não conseguiria se inscrever para o Enem. Eu não vou conseguir fazer o Enem nem o outro vestibular por causa do meu título, porque eu não consegui tirar. Cheguei cedo, fiquei na fila e aconteceu isso. Mas, infelizmente, eu vou continuar no cursinho por conhecimento. A boa notícia para ela é que estar quite com a Justiça Eleitoral não é pré-requisito para fazer o Enem ou outros vestibulares. Importante saber ainda que quem vai fazer concurso público só precisa apresentar a certidão do TRE no momento que for convocado. A Justiça Eleitoral disponibilizou um aplicativo disponível para as plataformas Android e da Apple. Você pode baixar, chama-se e-Título. Com isso, preenche seus dados lá, você vai ter seu título em mãos, não precisa nem apresentar documento oficial com foto no dia da eleição. Já basta esse aplicativo ser mostrado com a sua foto. Olha, facilidade, tempo, houve sim para que todo mundo pudesse tirar o título de eleitor. Agora deixou para a última hora, infelizmente aconteceu isso, não vai conseguir votar e pode sim ter algumas complicações. E agora a gente vai lá para a gente vai lá para a Rádio FM O Dia falar sobre a Assembleia Legislativa, né? Eu já disse que ia direto para lá, Cleiton. Estou falando de voto, as pessoas, algumas que estavam na fila não vão conseguir votar. E as que vão votar, é importante que vejam o jornal A Crítica de hoje, para ver o ranking de faltosos, para saber se os 24 deputados que já estão eleitos merecem continuar no cargo no próximo ano. Exatamente. Antes de dar início a esse debate aí, Adriane, eu queria lhe dizer que ainda há pouco eu falava sobre a questão do TRE, dessa fila quilométrica no último dia, né, de prazo aí para as pessoas se regularizarem. E pedi a ajuda dos ouvintes, né, porque eu fiz um comentário aqui de que, lamentavelmente, o brasileiro sempre deixa para a última hora, e aí falei, né, que as pessoas precisam aprender a se adequar, porque há mais de um mês o TRE vem avisando, e a gente avisando também aqui através da imprensa, que as pessoas tinham que ir ao TRE antecipadamente para regularizar a situação, e acaba que o brasileiro sempre deixa para a última hora, né? Aí no último dia faz confusão, reclama da espera, e todos os ouvintes que mandaram mensagens até agora complementam que o brasileiro precisa aprender a se organizar cada vez mais. Porque senão a gente vai enfrentar isso sempre, né? Porque quando termina a eleição, logo na outra semana tem um recesso no TRE, na outra semana já é a semana de atendimento, né? Para você se justificar, para você mudar domicílio eleitoral, para tudo. Eu fiz meu agendamento na internet, o agendamento era realizado às quintas-feiras, logo no começo, que eu mudei de domicílio eleitoral, e na verdade de local de sessão, né, para votação, e não tive problema nenhum, porque fiz dentro do prazo que se tinha. Agora, realmente, milhares de pessoas sentando no último dia, não há suporte. Não há. O TRE ainda se esforçou, né? Fez 2 dias de atendimento extensivo, né? Foi até 7 horas da noite. Pois é, enfim. Inclusive, uma ouvinte aqui está mandando no nosso WhatsApp a informação do seguinte. Ela diz: eu trabalho em banco, vejo isso todos os dias, a minha paciência acabou. A carga horária do atendente é de 6 horas, mas eles querem atendimento até depois do horário. Querem atendimento até o último, e ela se identifica como Luciana aqui. Enfim, é o mal do brasileiro, né? Vamos voltar então a falar sobre a Assembleia Legislativa, que foi o assunto que você convocou aí. O jornal A Crítica está estampando, inclusive, hoje, entre as manchetes, essa questão, porque, presta atenção, nesse ano de 2018, né, de fevereiro para cá principalmente, nós já tivemos 36 sessões lá na Assembleia e 13 reuniões para a ordem do dia, né, para eles deliberarem ali a ordem do dia, a pauta do dia, enfim. 3 parlamentares estão entre os mais faltosos: o Augusto Ferraz,
o Vanderlei Dallas e o Sidney Leite. Inclusive, faltando quase 30% dessas sessões. Muita coisa, muita coisa. Para você ter uma ideia, para você ter uma ideia, o Vanderlei Dallas e o Sidney Leite, das 13 reuniões deliberativas, né, de ordem do dia, eles faltaram a 8 reuniões, mais de 50% aí. Enfim, os parlamentares alegam que o exercício parlamentar não vai apenas aos dias de sessão, né? Eles precisam também deliberar nos lugares em que eles têm os eleitores, tanto na capital quanto no interior, mas é sempre bom a gente lembrar, Adriane, e isso foi a justificativa, tanto do Augusto Ferraz quanto do Sidney Leite. Já o Vanderlei Dallas disse o seguinte, que ele normalmente não participa da sessão, mas ele vota quando tem que votar anteriormente, aí depois ele vai fazer as coisas dele. Enfim, compete ao eleitor analisar se isso é correto ou não, né? Não é ilegal, mas será que é moral? O Sidney Leite e o Augusto Ferraz disseram que estão sempre nas bases eleitorais, tanto na capital quanto no interior, mas é bom lembrar que esses dias de reuniões e sessões são terças, quartas e quintas. De sexta a segunda-feira, contando sexta, sábado, domingo e segunda-feira, os parlamentares têm para justamente fazerem isso, né? Cleiton, não dá para aceitar uma justificativa como essa, levando em consideração justamente que só se trabalha obrigatoriamente 3 dias na semana. Basicamente dia, né? Quarta-feira, que é quando tudo acontece. Que é a votação ordinária, né? Você tem terça, quarta e quinta para ir trabalhar, e só até meio-dia. Isso. Um dia na semana para votar. E não vai votar, é só um dia na semana. Mesmo que seja um parlamentar do Estado, existem distâncias aí que precisam ser percorridas. Se você sai, supondo que vá nas 3 sessões da semana, meio-dia de quinta-feira, você vai embora, dá para chegar até lá na cabeça do cachorro e voltar, porque tem como voltar. E eles têm verba até para viagens, Exatamente. Né? E gastam muito bem. Para Quem pagar paga viagens a conta somos aéreas, nós. se necessário, né? Enfim, tem todos os outros dias, e só trabalha de 8, que nem começa 8, começa 9 horas a sessão, e termina antes do meio-dia, muitas das vezes, e tem essa justificativa de tantas faltas, né? Mas sabe o que acontece também? Eles não têm desconto, né, Cleiton, quando faltam. Exatamente. Motivo de força maior. E aí não precisa especificar que motivo de força maior é esse. Fica fácil assim, né? Muito fácil. Bom, como a gente está falando quem são os mais faltosos, eu gosto sempre de dar mérito a quem merece mérito. Mário Bastos e Sabá Reis foram a todas as sessões. São os que, segundo o sistema da Assembleia, são os mais presentes nas sessões. Outros detalhes dá para acompanhar no Jornal A Crítica de hoje, né? É isso. Tá certo. Muito obrigada pela participação. Obrigado. Excelente dia para você. Bom dia. Até amanhã. Até amanhã. O Guaraná da Amazônia é conhecido mundialmente pelo seu valor energético. Mas você sabia que o fruto tem ainda muito mais benefícios? Pois é, o consumo regular de Guaraná sozinho ou acompanhado em sucos e vitaminas ajuda a diminuir o colesterol ruim e aumenta o bom, o chamado HDL. Sem contar que aumenta a concentração e auxilia na perda de peso. É o que você acompanha agora na nossa reportagem. Maduro, ele lembra o formato de um olho. É nativo da Amazônia e ganhou fama em todo o mundo pela capacidade estimulante. O Guaraná é mesmo um fruto poderoso e um superalimento. Ele tem essa ação que ele traz muito mais energia, né, para o nosso organismo, principalmente essas pessoas que querem utilizar, né, para ajudar aí a melhorar o seu desempenho na atividade física, né. E ele também entra como um maravilhoso, né, para perda de apetite. Ele acelera o metabolismo, então é bem interessante. No mercado Adolfo Lisboa, no centro de Manaus, o produto é muito vendido em forma de pó e bastão, que é ralado ali mesmo, na língua do pirarucu. Passear por aqui e não levar o produto para casa ou até mesmo parar para tomar uma vitamina é uma tarefa praticamente impossível. A nossa família costuma tomar o Guaraná. Eu vim comprar ele porque a minha filha faz medicina e ela toma muito. É muito bom. Dá muita energia,
Então é ótimo. O senhor costuma tomar uma vitaminada assim com um pozinho de guaraná? Sempre. É muito bom, né? Para energizar o corpo. Aqui no Mercadão, a semente do guaraná é vendida assim, ó, no saquinho, em pequenas porções. E quem compra, seu Alberto, que é o dono aqui dessa banca, normalmente compra para mascar. Tira a casca, põe na boca, fica mascando, ela vai dissolvendo. Agora daqui também dá para fazer o pó, né? A pessoa já compra, faz fresquinho. Tira a casca, do jeito que ele tá, tira a casca, passa no moinho, tá feito o pó. Um fruto completo cuja lista de benefícios é extensa. Segundo pesquisas, o guaraná possui uma substância chamada guaraína, parecida com a cafeína, o que explica o seu efeito estimulante. O fruto ainda ajuda a ter mais concentração, auxilia na perda de peso, diminui o colesterol ruim e aumenta o bom, chamado HDL, sem contar que tem poder afrodisíaco. Mas a nutricionista alerta, existe uma quantidade certa para consumir o produto. Tem uma dosagem recomendada, porque o excesso dele também pode trazer prejuízos. Irritabilidade, insônia, a perda do apetite e vários outros fatores que podem influenciar. O guaraná ainda está na mira de novos estudos que pesquisam a relação do fruto com a longevidade. Em Maués, a 260 quilômetros de Manaus, considerada a terra do guaraná, a taxa de pessoas acima dos 70 anos é a maior do Amazonas. A dieta baseada no consumo de guaraná in natura estaria ligada à maior expectativa de vida. Tem estudos que vêm buscando aí comprovar, né, essa longevidade, mas ainda não tem nenhum estudo confirmando essa informação. Mas esperamos que sim, né, que vai ser mais um atrativo, né, do pó de guaraná. No centro de Manaus não faltam locais que ofereçam sucos e vitaminas com o incremento do pó de guaraná. O seu Florisvaldo tem 82 anos e é um dos vendedores mais antigos. Aqui ele mesmo faz a propaganda. Diz que o segredo da vitalidade, mesmo após as 8 décadas de vida, se deve ao consumo diário do fruto. Consumo guaraná há 42 anos. De manhã em jejum, pouquinho. E durante o dia um suquinho, como você me pegou ali tomando um suquinho de vez em quando, que é para manter energia e tudo. Ele ensina uma receita rápida à base de cupuaçu e guaraná. Nós pegamos a polpa do cupuaçu e mais tem o segredo que não pode ser revelado, mas o essencial é a polpa e o pó de guaraná. Bom, agora a gente vai provar o guaraná com cupuaçu, né? Perfeitamente. Direito de dar sua opinião sincera. Muito gostoso. Geralmente as pessoas têm um certo receio de tomar, porque às vezes não gostam muito do sabor do pó, mas esse aqui está bem gostoso e docinho. Com certeza. O pó é um detalhe. Ele, além de ser opcional, ele não impõe o seu gosto. E aqui, como não leva açúcar, está bem saudável. Com certeza. A relação do guaraná com a longevidade ainda não está cientificamente provada. Mas até lá, quem consome o fruto diariamente diz que nem pensa em deixar o hábito de lado. Além do resultado da energia, às vezes é muito bom porque você não tem tempo de almoçar e ele repõe, que vale uma refeição, tá? De tanta energia que tem. E uma boa notícia para quem luta contra a leucemia. A Fundação Hemoam voltou a usar o asparaginase, um medicamento apontado como mais eficaz no tratamento da doença. Daqui a pouquinho a gente traz os detalhes aí dessa reportagem, né, para você que está acompanhando o Manhã no Ar. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso, porque antes a gente tem informação ao vivo com a Thea Morel. Aposentados e pensionistas do Amazon Prévio são convocados para o recadastramento. Quem não fizer o procedimento pode ter o benefício suspenso. E quem vai trazer os detalhes para a gente é a Thea Morel, com quem eu falo ao vivo agora. Oi, Thea, bom dia. Essa convocação não é para todos os segurados, né? Só apenas algumas pessoas. Exatamente, Adriane. Bom dia a todos, né? Olha só, essa convocação nesse momento é principalmente para aquelas pessoas que fazem aniversário entre os meses de fevereiro e abril. Eles já deveriam ter feito esse recadastramento, no entanto, algumas dessas pessoas não fizeram e precisam fazer, porque senão eles podem ter o benefício suspenso. O mesmo vale também para aquelas pessoas que estão fazendo aniversário em maio. Essas pessoas estão dentro do prazo, tem até o dia 30 de maio, mas
mesmo assim não custa a gente lembrar que eles já estão no mês do recadastramento e, portanto, eles precisam se programar para fazer essa visita ou para cumprir os procedimentos que são exigidos pelo Amazonprev. Falando em procedimentos, a gente vai explicar agora como é que você pode fazer esse recadastramento. Existem algumas maneiras. Aqui em Manaus, por exemplo, é preciso você comparecer até a sede da Amazonprev, né, que fica na rua Visconde de Porto Alegre, no bairro Parque das Laranjeiras, número 486. Você precisa levar a documentação que é exigida para fazer o seu recadastramento. Nas sedes do interior, para quem mora no interior do estado, em qualquer um dos outros 61 municípios aqui do Amazonas, você tem que ir até a sede da Secretaria de Estado de Educação. Todos esses municípios têm uma sede da SEDUC e aí esse recadastramento vai acontecer também presencialmente no horário da semana, nos dias úteis, até às 17 horas, ou dependendo do horário de funcionamento, porque às vezes alguns municípios funcionam de maneira diferente, né? Você vai comparecer no horário útil na sede da SEDUC para fazer o seu recadastramento. E para aquelas pessoas que moram em outros estados brasileiros, né, é preciso enviar a documentação necessária para a sede da Amazonasprev, que fica aqui em Manaus, nesse endereço que eu acabei de dar, né, que é no Parque das Laranjeiras. Aí você precisa inserir um formulário específico que precisa ser preenchido, enviar a documentação para os Correios, para o endereço especificamente, né? E é preciso também que esse formulário esteja assinado com essa assinatura reconhecida em cartório. Os documentos são muito simples, são poucos documentos que esses aposentados precisam realmente reunir. Você tem que levar RG, CPF e também um comprovante de residência. Um detalhe muito importante, Adriane, é que esse recadastramento não pode ser feito por pessoas que têm procuração do beneficiário. Tem que ser o próprio beneficiário. E se você tem dúvida se está devendo, né, para o Amazonasprev, tem um telefone que é o 3627-3421, onde você pode entrar em contato com a instituição. Ok, Thea, muito obrigada pelas informações. Até daqui a pouco. E agora sim, a gente traz a reportagem com a boa notícia para as pessoas que estão em tratamento contra a leucemia. Há 4 anos, Lara, filha da Ligiane, faz tratamento contra a leucemia. O diagnóstico foi precoce, mas, segundo a mãe, o uso da asparaginase logo no estágio inicial do tratamento foi o que fez a diferença. Isso ajudou bastante para ter o controle da doença, o momento onde estava tentando controlar, né? E graças a Deus não faltou. Em março deste ano, pais de pacientes com leucemia denunciaram a falta do medicamento. O asparaginase havia sido substituído pelo Ministério da Saúde por outro remédio, o Leoginase, de fabricação chinesa. Após uma decisão judicial, a compra do remédio foi proibida e a responsabilidade pela aquisição passou a ser dos estados. Em abril, os primeiros lotes chegaram aqui no Amazonas. Esse medicamento atua numa etapa da divisão da célula leucêmica e que tem um efeito importantíssimo em destruir essa célula. O diretor explica que o asparaginase é usado no tratamento da leucemia linfoblástica aguda e do linfoma lindoblástico. Mais de R$1 milhão foram investidos na compra do medicamento. E já tem uma licitação para a compra de novos lotes. Inclusive uma qualidade excepcional. E todas as crianças e todos os adultos que precisarão deste medicamento terão um medicamento da melhor qualidade. A chegada do medicamento tem sido um alívio para os mais de 400 pacientes que lutam contra a leucemia na Fundação Hemoan. A pequena Lara, que mostramos no início da reportagem, já está com a doença controlada e não depende mais do asparaginase. O sonho da menina é que outros pacientes tenham a mesma sorte. Eu sonho muito. Queria que, se eu ficasse boa, ela ficasse também. Que lindinha, né? Agora vamos falar de um assunto que pesa no nosso bolso. Em abril, 7 itens da cesta básica ficaram mais caros. Um desses produtos foi a banana, que teve aumento de quase 13%. A diferença o Daniel já sentiu no bolso. Praticamente com R$200 a gente fazia uma boa compra, né? E hoje com R$200 a gente consegue levar nem 2 sacolas de rancho, né?
O valor da cesta básica no mês de abril, em Manaus, ficou em R$ 360,65, um aumento de 0,66% em relação a março. 7 produtos ficaram mais caros, entre eles a banana com 12,90% de aumento, o café com 3,2% e o leite com 2,56%. No geral, no que levamos de ano, de janeiro a abril, nós já levamos um aumento acumulado aí de cerca de 4%, né? Segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, a cesta básica vem tendo aumento aqui em Manaus desde dezembro de 2017. E a capital ainda continua a ocupar a 14ª posição do ranking entre as 20 cidades com a cesta básica mais cara do Brasil. Nós vamos ter, durante 2018, uma safra que não será igual à safra de 2017. Por conseguinte, se espera que os preços dos alimentos sigam uma tendência de crescimento, como já vem apresentado nesses 4 primeiros meses do ano. E aproveitando que nesse domingo já é Dia das Mães, o Minuto Tecnologia de hoje tem uma dica especial para você surpreender a sua. Dia das Mães InfoStore, o mix dos melhores sentimentos. E a primeira dica vai para deixar sua mãe ainda mais ligada em você. É o lançamento do smartphone Samsung J7 Prime TV. Agora ela vai poder ligar para saber onde você está e também não perder nenhum capítulo da novela ou de sua programação favorita. E ainda leva grátis um carregador ou suporte veicular. E a outra dica que vai deixar a sua mãe super conectada é o notebook Vaio C14, Intel Core 13, 4 GB de memória, HD de 1 TB e tela de 14 polegadas. E ainda leva grátis um mouse sem fio Microsoft. Visite hoje mesmo uma das 11 lojas e confira essas e outras dicas para presentear a sua mãe. Dia das Mães é na InfoStore. E já já a gente volta para mostrar como o turista é recebido aqui na cidade. Tem ainda oportunidade de emprego, qualificação e muito mais. Não saia daí que eu volto em instantes.